Bem-vindos ao Araçatuba S.A. em mais uma semana onde trazemos empreendedores que estão na contramão da crise. Temos um empreendedor serial aqui, viu, Caíto? Nós vamos falar basicamente do negócio araçatubense dele, do comércio, mas é um cara que mexe com serviços para usina, tem pizzarias populares, é franqueador, é loteador, faz loteamentos. Meu colega de profissão, engenheiro civil. Legal, bacana. Antes de apresentar o nosso convidado, temos que fazer nossos agradecimentos às empresas que acreditam em nós. A Água Araguá, nossa grande parceira, desde o começo com a gente, o Rodrigo, a Tati e a Taíde. A água de Araçatuba, né, Rodrigo? Água de Araçatuba. Quem bebe não sai. Provavelmente, nosso amigo Hugo aqui bebeu muito dessa água. Veio, passou, tomou uma água e não foi mais embora. Estabeleceu. A Mr. Kit, que nos veste. Eu gostaria aqui de deixar uma bela de uma sugestão para quem nos assiste. É um kitzinho por R$ 79,90 lá na Mr. Kit. Gravata, lenço, abotoadura, negócio muito bem feito, muito bacana. Fica chique mesmo, hein, Rodrigo? Fica chique. E então, tá pensando em comprar um presente, é na Mr. Kit que você tem que ir. E se vestir bem, é lá. Ao Calu Cabeleireiros, que cuida do nosso visu, e ao Grupo Folha da Região, que leva a informação todos os dias quentinha e com profundidade e verdade a todos nós de Araçatuba e região. Hoje nós trazemos aqui o Hugo Diego Moraes de Oliveira, nascido em Presidente Prudente. Isso. Mas mora na cidade de Mirante do Paranapanema. Mirante. Foi criado em Mirante do Paranapanema e hoje mora em Araçatuba e abriu aqui o Tarpon Sushi Bar, restaurante japonês, mais um. E aí, nós vamos ter que perguntar, né, se tem espaço para mais restaurante japonês. Pois é. Mas antes de mais nada, é um prazer enorme estar contigo aqui, Caíto. Traz o Hugo para conversa. Vamos trazer sim. Rodrigo, você sabe que é sempre um prazer estar aqui contigo, né? Mais uma vez, mais uma semana, mais um convidado e mais histórias aqui para os nossos telespectadores, né? Para inspirar e para ajudar a mostrar essa luz que ele está enxergando para nos ajudar a segui-la também, né, Perfeito. Hugo? Sim. Hugo, então vamos começar um pouco pela tua história. Você é um empreendedor serial, um multi-empreendedor. De onde que surgiu isso tudo? Qual que foi seu primeiro passo? E aí depois vamos chegando aqui em Araçatuba. Entendi. Como é que você posou aqui? Por que se estabeleceu na cidade? Bom, eu até então eu trabalhava com engenharia, como o Rodrigo disse, desde 2006, trabalhava em São Paulo, Rio, com petróleo. Ah, tá. Fiz engenharia civil, mas engenheiro de planejamento por profissão. Refinarias, plataforma de petróleo, morei um tempo em alto mar, construindo, startando plataformas. Joia. E em paralelo comecei com os meus sócios o primeiro negócio, que foi até então uma pizzaria. Aonde isso? Em Fernandópolis. Em Fernandópolis. Começou em 2008. Então você já tinha voltado? Não, lá. Ainda lá? Tinha um sócio em Fernandópolis. Você tinha um sócio em Fernandópolis. Ainda está lá, um sócio em Araraquara e eu ficava, sei lá, 1.500 quilômetros de distância do negócio. Entendi. E uma vez por ano. Legal. Tipo, se você conversa com alguém, eu vou começar um negócio que eu vou estar a 1.500 quilômetros de distância e eu vou lá uma vez por ano. Esse sócio devia ser algum amigo? É um amigo de faculdade. Os dois fizeram engenharia, legal. Só que eles preferiram viver e eu fui trabalhar. Quer dizer, começa um negócio assim, se pedir algum conselho, ninguém vai... Você vai começar um negócio que você vai estar... Tão longe? Tão longe, atípico, vai lá uma vez por ano, e aí dá certo, envolve confiança, uma série de coisas, até uma ação que você vai tomar, você pode não chegar a tempo, né? Que eu estava envolvido em outro trabalho que me tomava muito tempo. Entendi. 10, 12 horas por dia, 3, 4 anos sem férias, era puxado. Entendi. Mas são meus amigos. E esse primeiro desculpa, foi quando? Em 2008. 2008, tá. Quando você começou a jornada empreendedora. Eu estava trabalhando desde 2006, encontrei esse meu amigo de faculdade em São Paulo, tá por aqui, eu tô lá, conversamos. E ficou. Ele tinha sido um sócio meu numa brincadeira que a gente fazia na época da faculdade.
A gente vendia suplemento alimentar na academia. Saquei. Enquanto malhava. E fizemos isso um ano, acabou a faculdade, a gente, pegamos um dinheirinho que não serve para muita coisa. Vamos dar uma viajada. Aí entramos num carro aqui, fomos até o final do Brasil e voltamos, 35 dias. Legal. Aí, perdi um pouco do contato pela vida profissional, reencontrei em 2008. E montaram esse negócio da pizzaria. Aí, na verdade, ele falou que queria montar alguma coisa, que você já pensou de algum restaurante? Eu falei, olha, eu estou aberto para qualquer coisa, eu ouço tudo. Tudo tem espaço, tudo tem o seu mercado, todo negócio tem a sua particularidade, né? Não existe, talvez, ruim ou bom. Se você olhar, todo segmento tem alguém bem. Não importa qual seja o segmento. Mas até então, estava procurando um restaurante e o Eduardo, que é o meu terceiro sócio, já tinha a pizzaria há 2 anos. A gente foi convidar ele para ser nosso sócio. Aí falou, vamos. Até então era para montar um restaurante. Falei, por que a gente não monta uma pizzaria igual a que eu tenho? Tá indo bem. O custo na época era mais baixo, porque é só delivery. Ele falou, minha família teve pizzaria, tanto delivery quanto... Aí nesse caso já tinha uma experiência. Isso, e a delivery dá muito menos trabalho. Servir gente é mais complicado. Eu falei, bom, então vamos como é o primeiro negócio, vamos pelo mais simples. Aí começamos, ele entrou com a gente, foi bem. E essa você não tem nenhuma franqueada aqui em Araçatuba? Não. Nessa época todas as lojas eram suas, essas pizzarias? As 2 primeiras foram nossas. A segunda, quando nós entramos na de Araraquara dele e montamos em Fernandópolis. Em 2008. Acredito que em fevereiro. Aí em junho abriu o primeiro franqueado, aí montamos uma fábrica de massa para começar a distribuir, fazer uma produção em série. De qualidade e tal. Isso, padronizar a massa, padronizar a pizza por completo. E aí essa indústria vocês montaram aonde? Em Araraquara. Em Araraquara mesmo, tá? Aí foi seguindo, abriu uma, outra. E aí começou a ganhar dinheiro como franqueador também. Bom, mas isso aí é uma franquia de pizzas populares, né? Isso, pizza popular. O preço de uma pizza... Hoje varia de... A gente trabalha com preço único. Hoje tem 2 valores, mas só tem pizza família. Hoje a Fernandópolis deve estar custando R$18 a pizza família. R$18, né? Hoje 30 sabores. Hoje em Araçatuba nós temos um ticket médio de R$50 mais ou menos, uma pizza família. Talvez uma promoção fique um pouco mais barato, mas... Mas é por aí, não é isso? Bom, aí... É um negócio de volume, evidente, tem que ser. Mas daí para vir para Araçatuba, você tinha negócio em Araraquara, em Fernandópolis, morava no Rio de Janeiro, São Paulo? Morava no Rio, São Paulo, fui para Porto Alegre, a minha última morada antes de vir para cá. E em paralelo o loteamento com meu pai na minha cidade, né? Minha esposa é daqui. Tá, de Araçatuba. Isso. É daqui. Tá explicado, Rodrigo. Tava lá comigo e... Queria voltar para casa, ficar próximo da família? Até não, a gente morava muito bem lá. Gostava, a cidade é boa. E também eu nunca me preocupei. Eu sempre olhei o lado bom de todo lugar, de tudo. Se fosse ruim, eu ia procurar um lado bom e viver bem também. Se você tá lá, não tem por que você... Mas por que voltar então para Araçatuba? Eu sempre quis voltar para a região. Eu ia voltar mais cedo ou mais tarde, não sabia como. Eu fui trabalhar porque eu tinha que trabalhar. A oportunidade era boa na época para ir para lá. O setor de petróleo não tinha essa crise, não teve a Lava Jato até então, era um setor legal. E minha esposa ficou grávida, longe dos nossos pais, Porto Alegre. Eu falei, olha, vamos embora. Para minha cidade ou para a sua. Optamos lá dela. A mulher está mais próxima da mãe. Isso. Na época de teu nenê. Nós vamos encerrando esse bloco de introdução, Hugo, e eu gostaria de saber de você o seguinte. Chegou em Araçatuba, já planejando o que fazer, e aí tomou decisão por prestar serviços para a usina. Foi uma boa decisão? E depois nós vamos contar como é que surgiu a ideia de abrir mais um restaurante japonês, o Tarpon Sushi Bar. Responde-se no próximo bloco, Hugo. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A. Essa semana com o Hugo do
Tarpon Sushi Bar. Isso. Mais um restaurante de sushi em Araçatuba, mais uma opção, isso é sempre muito bom. E o melhor dessa situação toda é a gente saber que há espaço. Se há espaço, as pessoas ainda continuam comprando. A crise tá por aí, mas só pegando. É que tem aquela coisa também, né, Rodrigo? Toda crise tem escondido algumas oportunidades, né? Exatamente. A sacada é conseguir identificar elas bem e não é fácil. Não é tarefa fácil, o cara tem que ser ninja, mas tá aí. Mesmo porque o Hugo teve uma experiência, que é a pergunta que eu deixei do bloco passado para esse bloco, com relação à prestação de serviços para usina. Então resolveu voltar para Araçatuba, teve uma ideia genial, que não foi tão genial assim. Fala um pouco dessa experiência sua com prestação de serviço para as usinas, Hugo. Na verdade, eu trouxe esse negócio o meu sócio das pizzarias, trabalha com esse segmento em Fernandópolis. E estava muito bem lá e estava muito bem em todo lugar, né? Tá tudo funcionando bem. Isso. Trouxemos para cá, serviço ainda tem, mas o setor não está nos melhores dias. O serviço tem, só não estão pagando. Isso, exatamente. E não foi um ano tão fácil para esse segmento, para nós, prestadores de serviço, para esse ramo. Isso foi ao longo desse de ano Os de 2015, dois últimos anos. Isso? Os dois últimos, 14 e 2015. 14 e 15. Tá. E a gente deu uma recuada, selecionamos alguns poucos que ainda estão no azul, tá. mas encolheu bastante as opções. O serviço continua, não é porque você não está bem que a sua máquina não vai quebrar. Mas ficou um pouco mais complicado. Hugo, me tira uma dúvida. Todo o capital social para você montar o primeiro negócio da pizzaria, que provavelmente gerou mais capital para você montar os outros negócios, todo o capital social veio do seu trabalho na Petrobras? O primeiro, sim. Depois Depois, uma vantagem, como eu trabalhava, não precisava do que ele rendia. Eles foram sozinhos se reinvestindo. Reinvestindo. Okay. Nunca retirei. Você não chegou a precisar fazer retirada, quer dizer, nunca. O lucro sempre foi nos reinvestido? primeiros 5 anos eu nunca peguei nada de lá de dentro. A própria lucratividade foi só estruturando o negócio. E acho que a ideia de todo mundo que trabalha, que não tem um salário, que está aí lutando para sobreviver, digamos assim, é tirar o menos possível do que você puder. Tirar para pagar as suas contas e é diferente. Quando você tem um salário, você tem X, você pode até gastar X. Mês que vem entra X também, né? O negócio, você tem X, pode ter 3X ou meio X o mês que vem. Ou por fluxo de caixa, ou por queda de faturamento. Crise, queda de faturamento, não importa. Bom, então vamos trazer o assunto pro foco da entrevista, que é o Tarpon. Mais um restaurante japonês em Araçatuba. Então, você abriu um negócio em Araçatuba que não foi muito bem, que teve um problema de faturamento, até porque as usinas começaram a ter problema. O setor sucroalcooleiro passou por uma certa dificuldade. E você resolve abrir um restaurante japonês. Por quê? Na verdade, eu trouxe abrimos em Fernandópolis no ano passado. Junto com o seu sócio também. Isso. E foi bem... escolhemos bem o ponto, a mão de obra, com o que trabalhar. Algumas lições aprendidas das pizzarias, mesmo sendo um alvo diferente, acaba sendo alimentação, acaba sendo lidar com o público, não foge muito da característica do restaurante. Mas, por exemplo, uma pizzaria delivery, pouco importa o PDV, ponto de venda. Isso. Até importa. 50% vai buscar lá. Poxa, que coisa. Então a gente procura a gente procurava estar em... Só que ponto um pouco diferente. A gente procura estar em fluxo de ruas movimentadas, principalmente sentido centro-bairro, próximo de algum semáforo, de algum quebra-mola, onde você está indo para casa 6 horas, saindo do trabalho, dá fome, vou passar e levar. Bateu o olho, já era. Depois talvez eu ligo. Ajuda muito. Entendi. Então eu procurava pontos normalmente com essas características. Então você tinha aberto em Fernandópolis e provavelmente experimentou um sucesso em Fernandópolis. Acredito que lá sim. A quantidade de concorrentes é igual a Araçatuba, maior ou menor? Hoje? É proporcional, acredito. Proporcional. Aí resolveram abrir em Araçatuba. Faz 10 dias que você está em operação. Sexta passada. A gente inaugurou 10 dias, talvez, pouco mais, não sei. E o que você vem sentindo desse mercado? Porque você tem muitos concorrentes aqui, né? Tem. E bons concorrentes. Tem, bons concorrentes. Eu acho que está dentro da expectativa. A gente não divulgou em nenhum lugar.
para nada, só talvez a rede social que trouxe do outro, que alguém começa a seguir, se alguém sabe por aí, talvez não foi eu que falei do restaurante. Tá lá quietinho justamente para isso, para começar lento, para ir sentindo. É complicado você talvez divulgar muito e volta àquilo que você disse. Aqui já é um lugar que naturalmente quando chega uma casa nova, vai todo mundo lá, né? Sim. Se você divulga, vai muito mais gente. E aí, não é um lugar de muitos lugares, é um lugar de... Entendi. Hoje nós temos 90 lugares. Pode frustrar a pessoa que está indo lá. Pode 300 pessoas e aí... Então, o atendimento é ruim, a qualidade... A operação, ela não acompanha, de não repente, é pra a demanda, isso. Principalmente nesse primeiro momento, Isso, né? não é para isso. Tá. E diz uma coisa, nesse negócio você está ficando na operação? Ou não? Não. Você só tem um gestor? Isso, só que eu tô lá praticamente... Sim, você monitora os resultados. Eu fico passeando todo dia Mas lá. é uma outra pessoa que atua diretamente, que é o executivo de fato. Pode falar. É mais uma curiosidade. Tarpon, o que significa? E aí eu aproveitar para pegar um pouco do posicionamento. O que oferece? Né, os produtos, Tarpon, a gente na verdade surgiu a ideia de abrir um restaurante, depois ia pensar no nome. Não sabia qual que era. Eu achei Tarpon um nome curto, prático e forte. Mas tem algum significado ou não? Não, Tarpon é um peixe de água salgada. Não servimos no restaurante, nem é servido em restaurante japonês, mas é um peixe de água salgada, um peixe difícil de pescar, muito difícil, um dos mais difíceis do mundo. E eu tenho um fundo de investimento chamado Tarpon, que é o fundo do Zeca, que é sócio do Abel Diniz, que entraram na BR Foods, e eu acompanho algumas coisas do mercado financeiro. É fã desse pessoal. Então o significado tem. A cópia. Copiei deles, mas o nome é prático, eu acho. Já restaurante japonês tem alguns nomes que é até difícil de falar. O nome tem um significado bonito no Japão, traz pra cá, não fica tão prático, e eu vou naquele, como é que é o nome mesmo? Tarpon achei forte, sabe? Agora, posicionamento de mercado. Então, existem vários concorrentes aqui em Araçatuba, todos muito bons. Eu acredito que seja um dos ramos alimentícios, né? Vamos dizer, que mais tem opções na cidade. Sim. E qual o posicionamento do Tarpon? A gente veio para cá para ser um dos melhores também. Como se diz, tem muitos bons, já conhecia, e espero que a gente seja mais um desses bons. A proposta foi essa. Tá. E assim, fala um pouquinho assim, em termos assim, até de cardápio, porque assim, tem alguns que são mais especializados, né, no cru, né, o forte tá lá. Outro já tem, de repente o yakisoba é o mais forte, né? Ou o tepan e tal. Como vocês têm os dois? Tem, é bem variado. Tem algum que esse aqui é o nosso carro-chefe? Não, é muito variado. Tem cru, tem maçaricado, tem frito, assado. Então é bem variado. E rodízio também. Vocês trabalham também com rodízio? Trabalho com rodízio. Dois tipos de rodízio. São todos os dias o rodízio? Todos os dias. Tem um festival de salmão, que é um rodízio... Custa hoje R$69, e tem o que chama Omakase Premium, que é com frutos do mar, R$89, que os dois cardápio aberto, ilimitado. Entendi. Isso almoço e janta? Ou não, só janta por enquanto. Por enquanto você mais tem que... Nós estamos indo para o Bloco Pimenta, e uma das coisas que a gente até já conversou e vi pelos preços do seu rodízio é o seguinte, é um preço premium. Sim. No entanto, você disse, na nossa pré-bate-papo antes de começar, que você não gostaria de vender arroz. É possível encontrar em Araçatuba rodízio de arroz com cheiro de peixe? Responde isso no próximo Bloco Pimenta. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A., agora no bloco Wasabi, em homenagem ao Hugo do Tarpon Sushi Bar. Não é isso, Caíto? Realmente é o bloco Pimenta, mas a gente, aqui, quando está entrevistando alguém que mexe com um restaurante japonês, né? A gente faz esse paralelo, né? Esse paralelo do Wasabi. Eu, para quem não sabe, sou um grande admirador de comida japonesa. Eu gosto. Aprendi a comer aos 16 anos no Havaí. E nunca mais, eu já estou com 40. Uma boa escola, né? Espero que continue. Exatamente.
Então, Hugo, a pergunta que eu deixei de forma jocosa, né, do Bloco Pimenta, a questão é a seguinte: muitas vezes a gente vê grandes promoções de rodízios de sushi, e uma das coisas que a gente tem que reparar nesses rodízios de sushi é a quantidade de arroz frente à quantidade de peixe. Não é isso? Isso. Você bem colocou. Eu não quero mexer com arroz com cheiro de peixe. Você quer vender um rodízio de qualidade. Isso. Existem, não vou dizer Araçatuba, mas ao longo do que você conheceu, e Araçatuba também, se for o caso, rodízios que vendem arroz com cheiro de peixe? Olha, é evidente, existem. Em Araçatuba, eu, apesar de frequentar alguns, o pessoal aqui trabalha bem. Foi uma das coisas que trouxe a qualidade da cidade. É. Como eu disse no bate-papo anterior à entrevista, eu olhei algumas cidades que tinham aqueles preços de rodízio a 49, 45, que você come, como você diz, arroz com cheiro de peixe. Não dá para entrar num lugar colocar desse. Isso para ver como o Araçatuba também tá, não é só a competitividade que é alta, mas é uma competitividade com um ticket médio, de alto nível. E justa. E justa. O pessoal está bem posicionado. O que me trouxe para cá foi isso, foi a qualidade da cidade. Entendi. Basicamente. Ô Rodrigo, vou pedir licença fazer um parênteses aqui, já deixar um abraço aqui pro Cascata, nosso amigo em comum. Sim. Hoje pela manhã eu conversava com o Cascata justamente sobre isso, né? Sobre como é importante a gente elevar o nível do mercado como um todo para se estabelecer uma competição mais justa, né, no quesito qualidade e preço, qualidade e valor. Ele estava batendo um belo bate-papo hoje pela manhã sobre isso. Você trouxe de volta, Cascata, aquele abraço para você. Grande abraço. Sempre parceiro nosso. Exatamente. Mas aí conta pra gente, esse mercado competitivo, de alto valor agregado, você também disse que você não é uma pessoa da sociedade araçatubense. E aqui tem muito dessa questão, né, do que é moda e tudo mais. Como se posicionar? PDV seu, você já matou a pau. Foi lá para entre a General Glicério e a Rua Bandeirantes buscar o público A. E já tem ali um burburinho, né? Alguma coisa que rola numa esquina próxima ali, então já chama a gente. Isso foi estratégico. Foi. O que mais? Dos 4 P's. Olha, primeiro o ponto, né? Como você disse, tinha que ser um lugar perto do público que eu quero. Não adianta eu querer vender para você e morar perto da casa dele. E a qualidade, o principal. Se eu não tivesse um ponto estratégico, talvez você consiga trazer o pessoal, só que demora mais tempo, né? Para descobrir onde você está. Então ali pega o público que eu quero, talvez pelo impulso. Você passa, dá uma olhada, olha de novo, uma hora você para ver o que está acontecendo. Se compensa voltar ou não. Bom, e com relação à história de que Araçatuba abriu, encheu, está preparado para os meses médios, medianos? Porque uma coisa que eu achei interessante, eu tive que mandar um abraço também para o Beto Lavoyer, lá do Terceiro Cartório. Tive que ir lá no Terceiro Cartório, assinamos as escrituras. E cidade lotada. Final de ano, a cidade está lotada. Quer dizer, o mercado está dando aquele suspiro à crise. E aí, Hugo, o que você tem sentido? Você abriu num momento excelente. Até foi estratégia sua abrir nesse momento. Para pegar essa boa fase. E o que você tem sentido aí do mercado? Porque você veio do mercado que Araçatuba é muito dependente do setor sucroalcooleiro, né? Nós sentimos essa dependência. Sim. E aí? Preparado do que há por vir para os próximos? Acredito que estamos preparados. Eu abri numa, como você disse, numa época boa, mas não num momento bom, né? Sim. O final do ano é uma boa época, só que estamos numa... O contexto todo numa crise aí, a crise que mais é psicológica do que de qualquer outra coisa. Quando você não acredita em certas coisas, você tende a esperar o que vai acontecer para voltar. Eu não parei muito para pensar na crise, nem tem muito tempo, né? Então, é o segundo restaurante que a gente abre, digamos assim, dentro da crise. E estou andando com ela de lado, ainda não se cruzamos nesse segmento. Mas o que você pensa, por exemplo, assim como no ramo de pizzaria, você transformou isso numa franqueadora e você tem aberto agora a segunda loja de restaurante japonês. É uma semente plantada para... Tem o mesmo nome de Fernandópolis ou não? O restaurante, sim. Sim. Então, quer dizer,
Já é um embrião de uma marca, de uma rede, de uma pelo rede. menos. Pensa em isso se tornar uma rede regional de restaurante japonês? Sim. Quais são as estratégias para se montar? A gente pretende abrir 2 casas no próximo ano. Estamos olhando algumas cidades aqui da região, parecidas, semelhantes com Araçatuba, as mesmas características. Mas não tem intenção de franquear. Vai ser uma rede. Vai ser uma rede, mas com gestão própria. Isso. Tá. Eu queria até aproveitar um pouco do Bloco Pimenta, Rodrigo. Você tocou no ponto, né? Na hora que estava falando aí dos 4 pesos, você falou da qualidade. E num segmento como alimentação, qualidade passa por alguns requisitos. Você tem alguns requisitos mais técnicos, vamos dizer assim, de manipulação de alimentos, né? Que são cuidados que tem que ter. E nesse segmento particular que você está, tem muita técnica específica. Sim. Tem. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho desse binômio, do desafio que é o binômio fornecedor, porque a Nathalie vive me falando, vai comer peixe cru, onde é que você está vendo o mar por aqui? Então, como é que você cuida disso? Acho que esse é um desafio de toda a cadeia, né, de restaurante japonês. Então, como é que você está cuidando disso para manter o alimento fresco, etc. E segundo, pessoal para conseguir fazer bem o sushi, ou fazer os cortes direitinho, porque às vezes vem aquele toletão de peixe que também... Sim. Como é que você cuida desses detalhes? É complexo, né, cara? Não é fácil. Não é só jogar água no arroz. Você tem um pouquinho, não é só jogar água no arroz. Complexo. Como é que você trata disso? Você encontra esses profissionais aqui, tem que treinar fora? Fornecedores, tudo de fora, você consegue fornecedores regionais? Eu tenho um sócio em Fernandópolis, que é do segmento, que nós trouxemos para o grupo. E a gente procura formar o pessoal todo com nossos padrões. Tá, mas então, ele é técnico em comida japonesa. Ele é a pessoa que entende do mais de 20 assunto. anos de experiência no segmento. E ele faz um treinamento. Então existe uma escola... Esse pessoal que está aqui estava em Fernandópolis antes de vir para cá. Tá. Treinando com a gente. Tem uma certa experiência, a gente procura gente do meio, mas passa o que a gente faz. Por uma reciclagem. Para que a pessoa... Porque a grande pergunta que o Caio quer colocar, eu acredito, é como é que eu posso garantir que a mesma qualidade que eu vou ter em Fernandópolis, Araçatuba, eu vou ter em todos os lugares o mesmo tipo de peixe. Então existe uma universidade corporativa dentro do Isso. A gente está formando, os fornecedores são os mesmos, a estrutura é a mesma, os produtos. E como encontrar esses fornecedores tão longe do mar? Hoje tem fornecedores no estado de São Paulo, grandes fornecedores, bem estruturados, que buscam lá no mar. E a maioria com a qualidade muito boa. Perfeito. Nós vamos encerrando esse bloco wasabi, esse bloco pimenta, e ir para o bloco tendências. Mas eu vou deixar uma pergunta, Caio, voltando à questão de mão de obra, como você bem colocou. Pouco antes de começar a entrevista, nós estávamos batendo um papo sobre a dificuldade de se encontrar um bom gerente para gerenciar uma unidade das franqueadas da pizzaria, por exemplo. E aí eu fiz a pergunta, poxa vida, quanto que é um salário de um bom gerente? Quanto que é um salário razoável para um gerente hoje? E o Hugo falou, R$4.000 por mês contrata-se um bom gerente, um gerente razoável, né? E a questão toda consegue-se, eu vou deixar essa pergunta, consegue-se encontrar ainda mão de obra boa nos dias de hoje? Eu tenho escutado muitas pessoas que trabalham no segmento de alimentação e o grande desafio é mão de obra. Como conseguir mão de obra boa? Basta pagar bem? Responde isso no próximo bloco. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A., aqui no Bloco Tendências, onde a gente costuma olhar para o futuro. Mas antes de perguntar o que esperar para os próximos anos e tudo mais, apesar de a gente já ter uma ciência de que o otimismo impera aí, né, Hugo? Tem que ser, né? Não tem escolha. Trazemos o Hugo, do Tarpon Sushi Bar, restaurante japonês recém-aberto aqui na nossa cidade. Hugo, a pergunta que nós deixamos foi com relação à mão de obra. Olha, eu acho que dificilmente eu devo estar errado no que eu vou afirmar agora, Caio. Apesar da crise que chegou, ter melhorado as condições de gente à procura de emprego, gente boa com vontade de trabalhar continua sendo
escasso. Escasso. Garimpar Exatamente. Todos os dias. E aí eu te pergunto, você precisa de mão de obra comprometida com a qualidade, com o bom atendimento, né, do seu cliente. Alguém que sai para gastar 89 num rodízio, seja ele do que for, quer ser muito bem atendido. Sim. Como conseguir mão de obra? É só pagar bem? Não. Como funciona isso? Como você faz isso? Não só nesse segmento, em todo segmento, a mão de obra, no Brasil a mão de obra é difícil, extremamente difícil. Muita gente quer um trabalho, mas não quer se dedicar, não quer se comprometer. E falar que você vai encontrar e que vai dar certo, não existe. Muita gente tem um discurso bonito, tá vestido, como eu disse, mais de aparência do que de competência e te convence que ele faz tudo aquilo que disse. Quando a coisa acontece mesmo, você percebe 90% não é muito, não é tudo aquilo. É complicado. O jeito mais fácil que eu achei, então, é tentar formar esse pessoal. Só que aí porque você precisa de tempo, precisa de gente que entende bem e que está 100% comprometido, senão não forma, né? Porque você vai lapidando os erros gradativamente. Ele já fez aquilo, já passou por isso. Lá em cima ele tem uma história, ele tem passou por alguns segmentos e a gente espera que isso minimize os erros. Não é tão fácil. Mesmo assim, com tudo isso, não é fácil. Mão de obra... E a questão salarial? Porque às vezes você forma uma pessoa, ela vira um azogue em tudo de bom. O mercado vem, pega tudo isso que você investiu na pessoa e leva embora para ele por um salário um pouco mais alto. E aí? A gente espera que isso não aconteça. A gente retém. Para isso a gente tem que crescer. Por isso que eu estou tentando abrir 2 casas no ano que vem, para sempre colocar a gente embaixo. Quando você coloca alguém embaixo, você empurra o competente para cima e o incompetente para fora, né? Ele quer para fora do barco. Você crescendo, você verticalizando e colocando gente embaixo, você sempre, quem está com você, vê um patamar à frente, vê uma promoção, vê uma melhora na vida dele. Mas a pessoa só consegue enxergar isso se tiver um plano de carreiras. Sim, e você tem que dar essa vazão para ele, senão você vai perder gente com certeza. O cara está com você 2, 3 anos e ele sabe que ele bateu no teto, não tem para onde ir, ele vai embora. E tem que ir embora, é natural. A gente tem que buscar o melhor para nós. É isso aí mesmo. Ele não é obrigado a ficar a vida inteira com você. Eu acho até justo. É muito justo. Então você tem que crescer para dar oportunidade. Faz sentido mesmo. Questão de impostos no Brasil. Pesa muito na sua conta? Porque normalmente quando a gente vai num restaurante, hoje em dia a gente consegue ver o tanto que custa a carga tributária. É o pior sócio que eu tenho. É o pior sócio que você tem? E como minimizar efeitos da carga tributária para os seus clientes? Não estou dizendo fazer nenhuma evasão fiscal, mas evasão fiscal, vamos dizer assim, tem elisão. Elisão fiscal, né? Assim, você trabalha, por exemplo, com vários restaurantes. São várias microempresas. Isso. Como tratar desse assunto via franquia? Como crescer sem fazer onerar o custo para o cliente final via o sócio maior que é o Estado? É muito complexa a questão no Brasil, né? Tributária, muitos impostos, muitos tipos de empresa. Para não fazer nada de errado, você tem que buscar o melhor formato. Por exemplo, na franquia nós temos 3 empresas. Uma fornecedora de massa, as pizzarias e uma terceira empresa de lucro presumido, que é onde a gente receberia os royalties. 3 empresas para vender um produto, justamente porque quando é lucro presumido, quando não tem, o mais pesado é funcionário, na empresa de lucro presumido. Ela só recebe royalties, não tem funcionário. Então é interessante. Já a outra tem que ser ME, porque tem mais funcionário, a carga é menor, microempresa, e o faturamento, o imposto em cima do faturamento também é mais leve. Então, é uma engenharia à parte. E tem que montar uma de serviço. Né? A engenharia tributária tem que... E quem é sócio de uma empresa não pode ter uma participação muito grande, outra, senão desenquadra todas. Então você tem que estar sempre olhando para lá e para cá para tentar fechar o melhor formato que te onere menos. Porque o imposto, seja qual for, é muito pesado aqui, principalmente porque você não vê um bom uso daquilo.
Senão, esse é o problema, é o ônus todo, né? Ele vai e não volta. Isso é que complica. E, Rodrigo, eu queria trazer voltar um pouquinho desse, lógico, estamos falando de negócio também, mas você comentou que tem planos de expansão dessa rede. A gente está no bloco Tendências. Eu queria, assim, então, uma dupla pergunta. Então, você montou agora, está bem recente, o teu restaurante aqui em Araçatuba. Qual que é a tua expectativa em termos de tempo para você alcançar já o ponto de equilíbrio? E a partir de quando? Você tem alguma métrica, algum tipo de resultado que você está pensando em alcançar para começar a expandir esse negócio? Ou se independe do resultado, por exemplo, aqui de Araçatuba? Independe de Araçatuba. Independe de Araçatuba. Então, você já tem um plano de expansão. Já. E aí você já tem um radar de quais são as próximas cidades e quando começam a abrir as novas cidades? Então, só, quando você espera o ponto de equilíbrio por aqui e quando e para onde você deve expandir? A gente tem uma data, independente do ponto de equilíbrio daqui. Tá. Devemos estar indo em julho para Araraquara. Em julho já vai para Araraquara. No final do ano para Presidente Prudente. Ok. Pouco mais, pouco menos, talvez escorregue para fevereiro, final do ano, e para junho ou setembro, o meio do ano. Não tem um dia exato. Tá joia. Tem que procurar um lugar, de repente aquele lugar não apareceu hoje, mas daqui 2 meses apareça. Entendi. Mas basicamente como seria referência, meio do ano e final do ano. Mas aparentemente, me corrija se eu estiver errado, ir para Araraquara porque tem uma pessoa de confiança sua lá. Isso, porque eu tenho um sócio lá. Porque tem um sócio lá, uma pessoa de confiança. Presidente Prudente, me parece que é uma região que você conhece muito bem. Provavelmente vai ter alguém de sua confiança lá. Ainda não. Ainda não. Não vai ter que ser alguém. Vai se contratar alguém em nível gerencial para. Eu vou ter um sócio lá. Vai procurar ter um sócio. Isso. Todo lugar tem que ter um sócio. Todo Nesse lugar. segmento nosso que a gente escolheu, particularmente, diferentes pizzarias, no restaurante tem que ter um sócio dentro. Explica um pouquinho pra gente isso. Essa escolha por esse modelo de negócio. Não adianta botar um gerente no negócio. Volta aquela questão da mão de obra, eu não sei quem vai ser esse gerente. E se ele não der certo, está todo mundo longe. O que eu faço para contratar outro? A questão toda que me parece ficar muito clara nesse momento é o seguinte: você colocar um sócio que tem risco, que tem prejuízo caso a coisa não dê certo, dá mais resultado do que a CLT, que só leva benefícios e não riscos, mesmo que o cara seja o gerente e tenha por obrigação fazer dar certo. Isso é fato. Isso, se houvesse uma relação de qualidade gerencial, se soubesse que o cara fosse se empenhar, não fosse te roubar, seria muito melhor não ter sócio e ter gerentes. Sim. E abriria muito mais. Como que você vê essa situação da CLT na vida do investidor, do empreendedor? No Brasil, eu acho muito pesada. Eu já fui do lado de lá. Do lado de lá? A gente tem muito benefício. Ouve-se pouco falar em obrigação. E todo mundo sabe de todos os benefícios. E chega uma época que depende do nível da remuneração, principalmente no nível inicial, não compensa ficar empregado. Compensa ser demitido e arrumar outro emprego com o mesmo tanto que você pega um pouco de seguro, pega um pouco de aceito, pega isso aqui, e tem gente que vive disso. Sim. Eu acho errado. Muito errado. Completamente errado. Se não tivesse benefício nenhum, a pessoa se dedicava mais. Chega uma hora que tanto faz, você está trabalhando ou não, dá 1 ano e meio, 2 anos, você já tem um valorzinho guardado. E se você não tem perspectiva de buscar algo mais, para ganhar X aqui e voltar para o X, é melhor sair, pegar o X do vizinho e esse restinho e viver assim, mesmo que você acabe do mesmo jeito que começou. É um pensamento errado, porque a proposta é errada, eu acho. Deveria ser uma coisa de muito mais dever do que de benefícios. É muito benefício que um funcionário tem. Assusta. Benefícios demais. Tem que ter um reequilíbrio aí na coisa. Isso diminui a produtividade. Todo mundo fala que o Brasil, a mão de obra, o valor, o salário subiu e a produtividade não subiu. Por causa disso, Ninguém tem incentivo de produzir mais se vai ganhar... Isso. A primeira curva que não acompanha é essa. E isso já traz prejuízo para a competitividade do país. Sim. Competitividade, assim, a capacidade... Vou até mudar o termo. A capacidade de geração de riqueza. Exato. Independente de competição, vamos assim chamar. A capacidade de geração de riqueza. Isso já começa por aí. E tem outra coisa que é importante, que nem todo benefício é benefício. Certo? Porque você pega um FGTS, por exemplo, hoje em dia, cara, não é benefício nenhum. Não. Na prática. Então, assim, tá onerando
tá ficando pesado, quer dizer, aí a hora que você falou, pô, faz o acerto, etc., promove uma atitude que, assim, acaba denegrindo tanto para ele quanto pro negócio, pro profissional, quanto pro negócio, e no fim das contas ninguém ganha. É a tal da relação perde-perde. Ainda está nesse ponto. Então tem que rebalancear e tem que repensar, na verdade, isso daí tudo. O governo, ele, claro, tem o cuidado do funcionário, amparar ele no caso de uma perda do emprego, mas de forma errada. Eu até acho assim, a intenção é boa, mas a forma está incorreta. Esse dia eu vi uma entrevista dizendo que o salário mínimo causa desemprego, porque se você não pode pagar menos que aquilo, muita gente está desempregada. Tem hora que você precisa de alguém que ganhe meio salário e não pode pagar. É nesse ponto, por exemplo. Né? E ninguém vai ficar para trás. E se o salário mínimo, você não pode pagar menos que ele, por que o Bolsa Família, que sustenta muitas famílias, está abaixo do salário mínimo? Né? Então, quer dizer, não é uma questão de trabalho, é uma questão de necessidade. É uma questão, você pode viver com menos do que um salário mínimo, por exemplo, não estou levantando bandeira nenhuma, acho que o salário mínimo é muito baixo, mas ele poderia ser maior se não tivesse tanto custo do Estado para a gente poder pagar melhor. E tanto risco para a empresa pagar mais, exatamente. Mas, de qualquer forma, é um disparate. Muita gente poderia estar recebendo meio salário mínimo. Isso, e está em casa parado. Exatamente. E não tem gente cara. Exatamente. Nós vamos encerrando esse bloco para ir para o último bloco, o bloco tendência para ir para o bloco de encerramento. E vou deixar uma pergunta famosa do bloco de encerramento. Hugo, cliente se escolhe? Responde-se no próximo bloco. Boa. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A., já no bloco de encerramento, com o Hugo do Tarpon Sushi Bar, que vem trazer mais uma opção em comida japonesa para a nossa cidade. Cidade já bem servida, mas o que mais motiva a gente numa entrevista como essa é saber que com tantos concorrentes, mais um acreditando no cenário promissor do próximo ano, então a gente já começa a ficar um pouco mais animado, ou pelo menos achar um ponto de luz aí no fim do túnel. Mas a pergunta que nós deixamos foi sobre foco de mercado, né? A pergunta que todo mundo que senta aí fala, esse cara é louco. Me perguntar se cliente se escolhe, eu quero vender. Se entrar qualquer um lá com R$69, vai comer o rodízio. Exatamente. A pergunta, né, é um pouco mais complexa do que isso. A partir do momento que você coloca qualidade no negócio, você está escolhendo cliente. Isso. E aí a pergunta é, quem é o seu público? Qual é o seu foco de mercado? É o top? É mais a moçada? Quem é o seu cliente? Talvez não escolhendo a área, o setor, tipo, pela condição social. Quem busca uma comida com qualidade. Claro que existem propostas diferentes, como você disse, a nossa pizzaria é um preço mais baixo, mais volume, até é a proposta, não o consumidor. Quem vai comer uma pizza de um preço mais popular, ele vai, no dia a dia, ele troca facilmente a janta de casa pela pizza que não vai custar, talvez até menos. No caso do restaurante, por que você falou, não é um preço tão leve, por mais que os clientes serão pessoas que estão dispostas a gastar um pouco mais. Comendo mais qualidade. Comendo com mais qualidade, buscando sempre a qualidade. E talvez outras que não podem ir com tanta frequência. Mas que uma hora ou outra busca alguma coisa de qualidade. Às vezes ele reserva para aquele momento para puxar. É um passeio. Hoje eu vou ali, eu não posso pagar R$69 todo dia. Quem reclama mais? Aquele que paga mais caro? Ou o que paga mais barato? O que paga mais barato? Esse é onde, assim, ele é mais crítico à qualidade, assim, a qualidade, ele paga menos, mas ele quer mais. Ele reclama mais. Esse é o perfil. Às vezes o que paga mais, quando vê alguma coisa, ele até te motiva. Principalmente quando a casa está abrindo. Tá muito cheio, é evidente, eu estou vendo que está cheio e por isso que talvez demorou um pouco mais aqui. Às vezes quem paga um pouco menos, ele fala, eu quero agora e não acabou. Quero nem saber. Ele não olha às vezes que
Tem 500 pessoas aqui dentro e é evidente que não dá para atender todo mundo ao mesmo tempo. Para a gente encerrar, Hugo, você é um empreendedor multisserial, tem vários negócios. Qual o momento quando você resolveu largar a CLT? Tudo bem que você já tinha negócio aberto, né? Você já sabia que a coisa estava andando e ia dar para sobreviver e ganhar o pão de sobreviver com os negócios. Mas nesse período eu acredito que tenha, como no caso da prestadora de serviço aqui para a usina, momentos críticos da sua história. Houve um momento de duvidar da escolha de ter largado a CLT para se tornar empreendedor? Não houve momento, só que houve um momento difícil, com certeza. Você planeja uma coisa e acontece outra, né? Nem sempre que a gente planeja é o que acontece. Você tem que, acredito, planejar uma coisa com muita folga. Eu planejei deixar isso para aquilo e vou viver com 20% daquilo. Quando você diz planejar uma coisa com muita folga, calçado financeiramente. Em números você também precisa cobrar um pouco mais caro por isso. O brasileiro paga mais caro pela falta de previsibilidade. Como assim? Por exemplo, você tem tanta imprevisibilidade no mercado, tanta variável que você não pode controlar. Você tem que fazer muita consideração. Muitas considerações, a trabalhista, isso, aquilo, outro. Você precisa cobrar mais caro, então o próprio brasileiro paga mais caro por isso. Paga. O próprio empreendedor, ele tem mais custo, que ele tem que ter mais reserva. Ele está parado. Poderia estar em outro negócio. Mas eu não sei como você falou aqui. Está preparado para os 10%? Tô. Se não fosse assim, eu teria talvez outro negócio. Tipo, eu tenho a prateleira cheia, poderia estar em outra casa. Verdade. Custa pra gente e custa para quem está do lado de lá, que você acaba repassando um pouco desse risco também. Custa para o cliente. Ou seja, uma das coisas que a gente queria encerrar esse programa... Sofre lá e sofre cá. É que não existe almoço grátis. Toda vez que a gente precisa mensurar risco, a gente começa a colocar isso no preço. E quem paga isso no final é o mercado consumidor. E, portanto, nós brasileiros. Hugo, foi um prazer enorme tê-lo aqui. Sucesso na nova casa, na nova empreitada. E é isso aí. 2016 vai ser um ano de muito trabalho. E quem trabalhar, a crise não te pega, passa do lado, é isso? Eu espero. Pode pegar um setor ou outro, eu falo, você pode até pegar um negócio, mas não pode pegar você. Tá certo. Eu tenho 5, 6 negócios, claro que algum vai. Porque você escolheu o que está ruim. Eu não escolhi. Se eu soubesse que estava ruim, eu ficava só com o bom. Só com o bom. A gente divide um pouco para minimizar isso, minimizar um pouco. Perfeito. Nosso muito obrigado a você que nos assiste, ao Hugo que esteve aqui conosco, compartilhando experiência. Agradecimentos à Água Araguá, nossa parceira, a Mr. Kit, que está com um monte de coisa legal lá. Você precisa passar, não é só as roupas em si, mas os acessórios, sapatos, cinto, carteiras, só coisa de primeira. Ao Calu Cabeleireiros e ao Grupo Folha da Região, um agradecimento formal para que a gente comece 2016 com notícias verdadeiras, mas também com notícias boas. Obrigado ao nosso amigo Pitito, que desenvolve um trabalho abnegado em busca da verdade, em busca de fazer um trabalho para melhorar Araçatuba e região. Então quero já deixar aqui para esse começo de 2016, Caio, o meu apreço por sempre estar trocando, através de nossos bate-papos, depois que a gente sai daqui, muita informação de relevância com o nosso diretor-geral da TV Araçatuba. E óbvio, começar 2016 contigo é sempre um prazer enorme, Caetão. Encerra o programa. É isso aí, Rodrigão. Legal, que seja iniciado com o pé direito esse ano, né? Que seja um bom ano para todos nós, um ano de construção. É isso daí. Hugo, obrigado por compartilhar a sua história. Eu que agradeço vocês, agradeço o convite. Legal, desejo muito sucesso para você. E aí, espero vocês lá. Vamos conhecer, sem dúvida, pode ter certeza. E aí o Grifo, vou tomar o que você acabou de falar aqui no finalzinho. Falar, puxa, a crise pode pegar o nosso negócio, não pode pegar nós. Né? Então, cuidemos nós de nós mesmos para não sermos nós pegos pela crise, né, Rodrigo? Perfeito, cara. É isso daí. Um abraço a você, um excelente ano para você também. Obrigado. Até a próxima.